A madrugada ainda não havia chegado por completo quando os primeiros homens começaram a se movimentar dentro do hangar. O frio cortava a pele exposta e o vento que vinha do mar trazia consigo o cheiro de sal misturado ao combustível de aviação. Ninguém falava muito. Havia uma espécie de silêncio pesado, não exatamente tenso, mas carregado de algo que não precisava ser dito em voz alta. Cada um sabia o que estava por vir, e cada um carregava isso à sua maneira. As aeronaves estavam alinhadas na pista, enormes e escuras contra o céu ainda cinzento. Os mecânicos faziam as últimas verificações, checando motores, flaps, sistemas hidráulicos. Tudo precisava funcionar. Não havia margem para erro. Os pilotos vestiam seus uniformes pesados, ajustavam os capacetes, conferiam os mapas dobrados dentro dos bolsos. Alguns fumavam em silêncio, observando o horizonte que começava a clarear. Outros apenas esperavam, sentados nos bancos de madeira dentro do hangar, olhando para o chão. Não havia discursos inflamados naquela manhã. Nenhum comandante subiu em caixotes para incentivar os homens com palavras de glória ou sacrifício. Todos sabiam o que estava em jogo. Todos sabiam que muitos não retornariam. Isso não era dito, mas estava presente em cada olhar, em cada movimento contido, em cada respiração controlada. Era uma certeza silenciosa que se instalava no peito e não saía mais. Os briefings haviam ocorrido horas antes. Mapas foram estudados, rotas traçadas, alvos identificados. Cada tripulação sabia exatamente o que deveria fazer. Conheciam os pontos de referência no terreno, as altitudes ideais, os momentos de virada. Sabiam onde estariam vulneráveis e onde teriam alguma proteção. Sabiam também que nada disso garantia nada. O planejamento era essencial, mas a execução dependeria de fatores que estavam além do controle de qualquer homem ali presente. Quando a ordem finalmente veio, não houve pressa. Os homens se levantaram, ajustaram os equipamentos e caminharam em direção às aeronaves. Cada tripulação tinha seu ritual próprio. Alguns apertavam as mãos uns dos outros antes de embarcar. Outros apenas acenavam com a cabeça. Havia aqueles que diziam algo curto, uma frase de encorajamento ou uma piada seca que arrancava um sorriso contido. E havia os que não diziam nada, apenas subiam pelas escotilhas e assumiam suas posições. Dentro das aeronaves, o espaço era apertado e funcional. Cada homem tinha seu posto, sua função específica. O piloto e o copiloto ocupavam a cabine dianteira, cercados por instrumentos, mostradores e alavancas. Atrás deles, o navegador estudava os mapas sob a luz fraca de uma pequena lâmpada. Mais atrás ainda, os artilheiros checavam suas armas, ajustavam as munições, testavam os sistemas de comunicação interna. O bombardeiro preparava seus equipamentos, revisando mentalmente cada etapa do procedimento que teria de executar quando chegasse o momento. Os motores começaram a ligar, um por vez. O som era ensurdecedor, reverberando por todo o corpo. A fuselagem vibrava com a força dos propulsores e o cheiro de querosene queimado invadia a cabine. Cada tripulação fazia suas verificações finais. Instrumentos funcionando, rádio operacional, controles respondendo. Tudo parecia estar em ordem, mas ainda assim havia aquela sensação, aquela certeza de que algo poderia dar errado a qualquer momento. A decolagem foi coordenada. Uma aeronave após a outra ganhou velocidade na pista, levantou o nariz e deixou o solo para trás. O peso imenso da máquina parecia resistir por um instante, como se hesitassem em abandonar a terra firme. Mas então, o ar tomava conta e a ascensão começava. O solo ficava cada vez mais distante, as luzes da base se tornavam pontos minúsculos e o mundo abaixo se transformava em um mosaico de campos, estradas, povoados adormecidos. Voar em formação exigia concentração constante. Não era permitido desviar a atenção nem por um segundo. Cada aeronave mantinha sua posição relativa, ajustando velocidade e altitude conforme necessário. O objetivo era permanecer juntos, proteger uns aos outros, maximizar as chances de sobrevivência. Sozinho, um bombardeiro era vulnerável. Em grupo, havia alguma esperança. O céu estava claro naquela manhã, mas isso não era necessariamente uma vantagem. Céu claro significava visibilidade total, e visibilidade total significava que eles seriam vistos. Nuvens ofereciam cobertura, mas também dificultavam a navegação e aumentavam o risco de colisões. Cada condição climática trazia seus próprios desafios,
e os homens aprendiam a lidar com todos eles. À medida que se afastavam da costa, o mar se estendia abaixo deles, vasto e indiferente. Não havia pontos de referência ali, apenas água em todas as direções. O navegador trabalhava com bússolas, relógios e cálculos precisos. Um erro de poucos graus poderia significar a diferença entre encontrar o alvo ou se perder completamente. E se perder significava esgotar o combustível sobre território hostil, sem possibilidade de retorno. Horas passavam em silêncio relativo. O rugido dos motores era constante, quase hipnótico. Dentro da cabine, a temperatura variava. Perto dos motores, o calor era intenso. Nas posições mais expostas, o frio era brutal, mesmo com roupas especiais. Alguns homens tremiam involuntariamente, outros apenas esperavam, perdidos em pensamentos que não compartilhavam com ninguém. Não havia como saber exatamente quando o perigo viria. Poderia ser daqui a minutos, ou poderia ser horas ainda. A tensão era uma presença constante, mas não era pânico. Era algo mais contido, mais profundo. Era a consciência plena de que a qualquer momento tudo poderia mudar de forma irreversível. Quando o território inimigo finalmente surgiu no horizonte, algo mudou dentro de cada homem. Não era medo no sentido comum da palavra. Era algo mais próximo da aceitação. Eles estavam ali agora. Não havia volta. Não havia desvio possível. O único caminho era seguir em frente. As primeiras defesas antiaéreas começaram a se manifestar antes mesmo que os alvos ficassem visíveis. Pequenas explosões no céu, nuvens escuras de fumaça e estilhaços que surgiam do nada. Cada explosão representava uma tentativa de derrubar uma das aeronaves. Algumas passavam perto demais, tão perto que era possível ouvir o som dos fragmentos metálicos atingindo a fuselagem. Cada impacto era um lembrete de quão frágil tudo aquilo era. Os pilotos mantinham a formação, mesmo sob fogo. Desviar significava romper a proteção mútua. Significava tornar-se um alvo isolado. Então eles seguiam em frente, atravessando aquela cortina de morte que subia do solo. Não havia heroísmo nisso. Era simplesmente o que tinha de ser feito. Dentro das aeronaves, os artilheiros permaneciam alertas. Seus olhos varriam o céu em todas as direções, procurando por sinais de caças inimigos. Quando os primeiros apareceram, foram apenas pontos distantes que se moviam rápido demais para serem qualquer outra coisa. E então eles se aproximaram, rápidos, agressivos, mortais. Os combates aéreos que se seguiram não tinham nada de glorioso. Eram breves, violentos e confusos. As metralhadoras disparavam em rajadas curtas e controladas. O cheiro de pólvora invadia a cabine. O barulho era ensurdecedor. Cada homem tentava fazer seu trabalho enquanto a aeronave sacudia e manobrava para evitar os ataques. Algumas das aeronaves foram atingidas, não de forma espetacular, mas de maneira quase silenciosa. Um motor parava de funcionar. Fumaça começava a sair de uma asa. A formação se desfazia parcialmente enquanto aqueles que ainda podiam voar tentavam proteger os que estavam em apuros. Mas nem sempre havia o que fazer. Às vezes, uma aeronave simplesmente começava a descer, lenta e inevitavelmente, e não havia nada que os outros pudessem fazer além de testemunhar. O objetivo estava cada vez mais próximo. Era possível vê-lo agora, mesmo através da fumaça e da confusão. Estruturas industriais, ferrovias, depósitos, tudo aquilo tinha de ser destruído. Era para isso que eles estavam ali, não por glória, não por ideologia, mas porque aquela era a missão. E a missão tinha de ser cumprida. O bombardeiro assumiu o controle da aeronave nos momentos finais da aproximação. Seus olhos estavam fixos no visor, alinhando o alvo com precisão milimétrica. Não havia espaço para erro. Não havia segunda chance. Quando o momento certo chegou, ele liberou a carga. As bombas caíram em sequência, e a aeronave, subitamente mais leve, subiu alguns metros. Não havia tempo para observar os resultados. Assim que as bombas foram lançadas, os pilotos iniciaram a manobra de retorno. Dar meia volta e sair dali o mais rápido possível. Mas a volta era tão perigosa quanto a ida. As defesas ainda estavam ativas. Os caças ainda estavam no ar. E agora, com as aeronaves mais leves com menos munição, eles estavam ainda mais vulneráveis. Algumas tripulações não conseguiram retornar.
foram abatidas durante a retirada ou tiveram danos tão severos que não conseguiram manter a altitude. Para aqueles que caíram, não havia resgate imediato. Não havia garantia de sobrevivência. Alguns conseguiram saltar de paraquedas antes que suas aeronaves se despedaçassem. Outros não tiveram essa chance. Os que continuaram voando fizeram em silêncio. Não havia comemoração. Não havia alívio. Apenas a consciência de que ainda não tinham chegado em casa e que qualquer coisa poderia acontecer até lá. O trajeto de volta parecia mais longo do que a ida. O combustível estava baixo. Alguns motores apresentavam falhas. Havia aeronaves com fuselagens perfuradas, sistemas danificados, tripulantes feridos. Mas eles continuavam, porque não havia alternativa, porque desistir significava morrer. Quando a costa finalmente apareceu no horizonte, algo dentro de cada homem se moveu. Não era exatamente esperança, era algo mais sutil. Era a possibilidade de que talvez, apenas talvez, eles conseguissem. As aeronaves começaram a pousar uma após a outra. Algumas desceram sem grandes problemas. Outras arrastaram-se pela pista com trem de pouso danificados, levantando faíscas e fumaça. Mas desceram, e quando finalmente pararam, os motores foram desligados e o silêncio que se seguiu foi quase real. Os homens desceram lentamente. Alguns precisaram de ajuda. Outros caminharam sozinhos, mas com dificuldade. Havia sangue em alguns uniformes. Havia rostos pálidos, mãos trêmulas, olhares vazios. Ninguém falava muito. Apenas caminhavam em direção ao hangar, onde enfermeiros mecânicos já os esperavam. A contagem começou quase imediatamente. Quantas aeronaves haviam retornado? Quantas estavam faltando? Quantos homens não haviam voltado? Os números eram frios, mas cada número representava alguém. Alguém que havia decolado naquela manhã sem saber se voltaria. Nos dias seguintes, algumas informações chegaram. Relatos de paraquedistas que haviam sido capturados. Destroços encontrados em determinadas áreas. Mas para muitos, nunca houve confirmação. Apenas a ausência. Apenas o espaço vazio onde antes havia uma presença. As missões continuaram. Dia após dia, semana após semana. Novas tripulações substituíram aquelas que não retornaram. Novos rostos ocuparam os mesmos assentos. E a cada decolagem, a mesma certeza silenciosa se fazia presente. A certeza de que talvez esta fosse a última vez. Não havia nada de romântico nisso. Não havia trilhas sonoras épicas ou discursos inspiradores. Havia apenas homens fazendo o que tinham de fazer, porque alguém tinha de fazer. E eles faziam isso sabendo que cada decolagem poderia ser a última. Sabendo que a diferença entre voltar e não voltar muitas vezes dependia de fatores completamente fora de seu controle. Alguns desenvolveram rituais, pequenos gestos que repetiam antes de cada missão. Tocar em determinado objeto, dizer determinada frase, usar a mesma peça de roupa. Não porque acreditassem realmente que isso faria diferença, mas porque precisavam de algo, qualquer coisa, que lhes desse alguma sensação de controle sobre o incontrolável. As cartas que escreviam para casa nunca mencionavam os detalhes. Nunca falavam sobre o medo, sobre as perdas, sobre a violência. Apenas diziam que estavam bem, que a comida era aceitável, que sentiam saudades. Tentavam parecer normais, tentavam proteger aqueles que amavam da realidade do que estavam vivendo. Mas em seus rostos, quando voltavam, estava escrito tudo aquilo que as cartas não diziam. Estava nos olhos que não conseguiam mais encontrar alegria nas coisas simples. Estava na dificuldade de dormir. Nas mãos se tremiam sem motivo aparente, no silêncio prolongado que tomava conta deles quando achavam que ninguém estava olhando. Houve missões que foram além do que qualquer planejamento poderia prever. Missões onde tudo que poderia dar errado deu errado, e ainda assim alguns conseguiram voltar. Não por habilidade excepcional, não por coragem sobre-humana, mas por pura sorte. E eles sabiam disso. Sabiam que não eram heróis. Eram apenas sobreviventes de circunstâncias que poderiam ter terminado de outra forma. Houve também aqueles que quebraram, que simplesmente não conseguiram mais subir nas aeronaves, que ficavam paralisados antes da decolagem, incapazes de dar mais um passo. Não eram covardes. Eram homens que haviam chegado ao limite do que podiam suportar. E quando isso acontecia, não havia julgamento,
pelo menos não entre aqueles que entendiam, porque todos sabiam que poderiam ser os próximos. A guerra não pedia permissão para mudar as pessoas. Ela simplesmente mudava. Transformava homens jovens em versões mais antigas, cansadas de si mesmos. Roubava a leveza, a inocência, a capacidade de acreditar que o mundo era um lugar seguro. E deixava no lugar uma compreensão profunda e dolorosa da fragilidade de tudo. Mas mesmo em meio a tudo isso, havia momentos, pequenos momentos de humanidade que brilhavam inesperadamente. Uma piada compartilhada antes de dormir. Uma mão no ombro de um companheiro que estava visivelmente abalado. Uma canção cantada baixinho no meio da noite, quando todos achavam que estavam sozinhos com seus pensamentos. Esses momentos não apagavam o horror, não tornavam tudo suportável, mas lembravam, mesmo que por um instante, que ainda havia algo humano ali, que apesar de tudo, apesar da máquina gigantesca de destruição da qual faziam parte, eles ainda eram pessoas, ainda sentiam, ainda se importavam. Quando a guerra finalmente terminou, muitos daqueles homens voltaram para casa, mas não voltaram os mesmos. Carregavam consigo tudo que haviam visto, tudo que haviam feito, tudo que haviam perdido. E perceberam que não havia palavras para explicar isso para quem não tinha estado lá. Alguns tentaram voltar à vida normal. Arrumaram empregos, constituíram famílias, construíram rotinas. Mas de vez em quando, no meio da noite, acordavam suados, com o som dos motores ainda ecoando em suas mentes. Ouviam algo que os transportava de volta, por um segundo, para aquele tempo e aquele lugar. Outros nunca conseguiram realmente voltar. Ficaram presos em algum lugar entre o que haviam sido antes e o que se tornaram durante. Vagavam por suas próprias vidas como estranhos, tentando encontrar um sentido em um mundo que parecia ter seguido em frente sem eles. Houve também aqueles que nunca retornaram de forma alguma, cujos nomes foram gravados em memoriais frios e distantes, cujas histórias foram resumidas em poucas linhas em documentos oficiais, cujas famílias esperaram por notícias que nunca chegaram, ou que chegaram tarde demais, trazendo apenas confirmação do que já temiam. O que eles fizeram não foi em vão, diriam alguns. Foi necessário, diriam outros. Mas para os próprios homens que estiveram lá, essas justificativas muitas vezes pareciam vazias. Eles sabiam o preço real, sabiam o que havia sido perdido, e sabiam que nenhuma causa, por mais justa que fosse, poderia trazer de volta o que foi tirado. Décadas depois, quando já eram velhos, quando a maioria das pessoas ao redor nem sequer tinha nascido durante aqueles anos, alguns deles finalmente começaram a falar, não para glorificar, não para se vangloriar, mas porque sentiam que alguém precisava saber, que alguém precisava entender que não havia nada de glamouroso naquilo, que era apenas medo, dor, perda e a tentativa desesperada de sobreviver mais um dia. Contavam suas histórias com vozes baixas e olhares distantes. Descreviam detalhes que haviam guardado por décadas, tentando fazer com que os ouvintes compreendessem não apenas os fatos, mas os sentimentos, a incerteza constante, o peso da responsabilidade, a solidão mesmo quando cercado de outros, a certeza de que tudo poderia acabar a qualquer momento. E quando terminavam de falar, muitas vezes ficavam em silêncio por longos minutos, como se tivessem aberto uma porta que havia permanecido fechada por tempo demais, e agora não soubessem bem como fechá-la novamente. O céu por onde voaram já não existe mais da mesma forma. As aeronaves foram desmontadas, recicladas, esquecidas. As bases foram desativadas ou transformadas em outras coisas. Os homens que estiveram lá, quase todos já se foram. Mas a memória permanece. Não como algo distante e acadêmico, mas como algo visceral e real. Porque cada um daqueles homens que decolou naquela manhã, e em todas as outras manhãs semelhantes, carregou consigo uma parte da experiência humana mais profunda. A experiência de encarar a própria mortalidade, de tomar decisões sabendo que as consequências poderiam ser finais, de continuar mesmo quando tudo dentro deles gritava para parar. Eles não eram super-heróis, não tinham poderes especiais. Eram pessoas comuns colocadas em circunstâncias extraordinárias e fizeram o que foi pedido deles, mesmo sabendo que o custo poderia ser absoluto. Hoje, quando olhamos para trás, é fácil ver números, estatísticas, mapas estratégicos, mas cada número era um nome, cada estatística era uma vida,
Cada ponto no mapa era um lugar onde alguém teve medo, onde alguém lutou, onde alguém morreu. E talvez a verdadeira lição não seja sobre coragem ou sacrifício. Talvez seja sobre compreender que guerra não é uma narrativa épica. É uma sucessão de decisões impossíveis, de perdas irreparáveis, de traumas que não cicatrizam completamente. Aqueles homens decolaram sem saber se voltariam. E muitos não voltaram. Mas mesmo aqueles que conseguiram pousar novamente, que pisaram em solo seguro mais uma vez, nunca voltaram completamente. Parte deles ficou para trás. Nas aeronaves que caíram, nos companheiros que perderam, nos momentos de terror absoluto que viveram. E é isso que devemos lembrar. Não a glória fabricada, não os discursos pomposos, mas a realidade crua e dolorosa de homens que fizeram o que achavam que precisava ser feito e que pagaram por isso de maneiras que nem sempre são visíveis. Porque quando a última aeronave decolou naquela última missão, quando os motores finalmente foram desligados pela última vez, quando o silêncio finalmente tomou conta das pistas vazias, o que restou não foi vitória no sentido tradicional, foi apenas o fim. E a certeza de que nada, absolutamente nada, jamais seria como antes. Os homens que sobreviveram carregaram isso consigo pelo resto de suas vidas. Alguns falaram sobre isso, outros nunca disseram uma palavra, mas todos carregaram. E quando finalmente se foram, levaram consigo pedaços de história que não podem ser totalmente reconstruídos, apenas lembrados, apenas honrados pelo que realmente foram. Não heróis perfeitos, não vilões, apenas pessoas que decolaram em manhãs frias e incertas, que voaram sobre territórios hostis, que enfrentaram o impensável e que, no final, eram apenas homens tentando sobreviver em um mundo que havia perdido completamente a razão. E talvez seja isso que mais importa. Não os grandes feitos registrados nos livros, mas os pequenos momentos de humanidade que persistiram mesmo quando tudo ao redor era desumano. As decisões de continuar quando seria mais fácil desistir. A lealdade aos companheiros mesmo quando a própria sobrevivência estava em jogo. Porque no final, quando tudo mais é esquecido, quando os detalhes se perdem na névoa do tempo, o que resta é isso. A memória de pessoas que enfrentaram o pior que a humanidade pode criar e que ainda assim tentaram permanecer humanas, que decolaram sabendo que poderiam não voltar e que, mesmo assim, decolaram